Na mensagem de hoje, nós vamos continuar falando sobre as mulheres da Bíblia. O vídeo de hoje é sobre a mulher samaritana. O Evangelho de João, no capítulo 4, narra o encontro da mulher samaritana com Jesus. Carregando um cântaro, a mulher samaritana chega ao poço para tirar água. Ali estava Jesus, que pede para que ela lhe dê um pouco de água. E assim se inicia a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E eu vou ler a partir do versículo 11 do Evangelho de João, e assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem que não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Verso 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vide e vede um homem que me disse tudo quando tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Jesus passa por Samaria e parece que ele se assenta junto ao poço para esperar a chegada dessa mulher samaritana. A mulher samaritana é uma mulher que estava, como lemos aqui, em seu 5º relacionamento. Era uma mulher que buscava água no poço ao meio-dia, um horário improvável, um horário de pouco movimento. Provavelmente ela estava fugindo do julgamento da sociedade por causa do seu histórico de relacionamentos. A palavra diz que ela estava com seu cântaro para enchê-lo de água. Entretanto, enquanto ela desejava por uma água que saciaria sua sede apenas por um momento, Jesus estava ali, lhe apresentando a água da vida eterna. Enquanto ela vivia uma vida de aparência, buscando de relacionamento em relacionamento um reconhecimento diante da sociedade, Jesus vem como aquele que o daria o verdadeiro sentido à vida daquela mulher. Assim, em meio aos afazeres do dia a dia, em meio a uma rotina de ir ao poço tirar água, aquela mulher encontra a fonte de água viva. O encontro dessa mulher com Jesus foi um encontro transformador. Lemos aqui, quando ela encontra Jesus, a palavra vai dizer que ela abandona o seu cântaro. Quando ela encontra o Messias, quando ela reconhece Jesus como Messias, ela abandona o seu cântaro. Lemos isso no versículo 28, a palavra diz: Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Aquela mulher deixa o seu cântaro. Diante do encontro com o Messias, nada mais importava para ela. Aquela água de um poço cavado por mãos de homens já não servia mais para lhe saciar. Aquele marido que não era o seu marido já não tinha mais autoridade para lhe fazer uma mulher respeitada na sua cidade. Aquela mulher que tinha ido pegar água no poço, depois que encontra Jesus, abandona o cântaro, porque agora ela tinha encontrado a fonte de águas vivas. Ela não precisava mais do seu cântaro, ela não precisava mais daquela fonte, ela não precisava mais daquele poço. Ela ganhou um novo sentido de vida. E hoje o Senhor nos convida a também abandonar os nossos cântaros. Nós somos chamados a deixar os nossos cântaros para trás. Cântaros esses cheios dos nossos próprios desejos, cheios da nossa ganância, cheios de coisas que nos iludem, mas que não servem
para satisfazer a nossa alma, cheio de coisas que nós colocamos achando que vão nos satisfazer, mas que não servem para trazer plenitude à nossa vida. Cântaros que carregamos na esperança de enchermos com coisas que pensamos que vão nos completar, que pensamos que vão saciar a nossa alma, pensamos que quando tivermos os nossos cântaros cheios, seremos bem vistos, alcançaremos respeito, seremos influentes e estaremos felizes. Queremos encher os nossos cântaros para que possamos alcançar independência. Portanto, entenda que um verdadeiro encontro com Deus sempre vai nos levar a abandonar o nosso cântaro da independência. A exemplo da mulher samaritana, quando somos encontrados por Jesus, nós também precisamos deixar os nossos cântaros para trás, porque afinal, para que vamos querer cântaros se nós achamos a fonte de água viva? Para que nós vamos querer cântaros para guardar uma água que logo se acaba se nós temos acesso à fonte que jorra para a vida eterna? Mas quantas encontram a fonte de água viva, mas continuam desejando carregar os seus cântaros para enchê-los daquilo que acaba rápido demais? Quantos encontram a fonte de água viva, mas em vez de montar as suas tendas ao lado dessa fonte que jorra para a eternidade, continuam carregando os cântaros da independência, continuam carregando o cântaro da vontade própria? Um dia encontraram a fonte eterna, um dia provaram da água viva, mas não querem fixar morada ao lado dela. Ao invés disso, querem continuar tendo a liberdade de ir e vir, só enchendo o cântaro, mas logo depois indo embora. Enchem o cântaro com a água viva, mas se afastam usando da água longe dali, para continuar satisfazendo seus próprios desejos. Pessoas que querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Pessoas que querem os milagres, mas não querem o dono do milagre. Pessoas que querem receber de Deus sem se comprometer com Ele. Entenda, a mulher samaritana ela tinha um objetivo naquele momento, encher o seu cântaro de água, mas quando ela se dá conta de que ela encontrou o Messias, ela abandona o cântaro. O que antes dava sentido à vida daquela mulher, agora tinha perdido sentido. O que antes era a rotina daquela mulher, o que antes era motivo de vergonha, talvez ter que ir ao meio-dia, às escondidas, ao poço, agora já não envergonhava mais. Agora aquela mulher ela não precisava buscar aceitação. Aquela mulher não precisava mais encher o seu cântaro de aceitação, do desejo de ser aceita, do desejo de ser reconhecida, do desejo de ter um relacionamento. Agora ela abandona o seu cântaro para fazer o nome de Jesus reconhecido entre os homens de Samaria. Mas quantas de nós estamos agarradas aos nossos cântaros? Quantas de nós estamos apegadas aos nossos cântaros? Entenda, o que Deus ele quer nos falar hoje é que os nossos cântaros representam a independência. O cântaro representa o desejo de usufruir das coisas que Deus pode nos dar, mas sem criar vínculos com o Senhor. Ou seja, eu vou até a fonte que jorra água para a vida eterna. Eu encho os meus cântaros no manancial das águas vivas, mas em seguida eu vou embora, eu viro as costas. Não há compromisso, não há relacionamento, não há vínculo com Deus, mas há apenas o interesse de receber o que a fonte pode me proporcionar. Há apenas o interesse de usufruir das bênçãos de Deus. Os outros me veem apenas com os meus cântaros cheios, mas eu não permito que vejam em mim a glória do Senhor, porque não tenho vínculo com Ele. Meus cântaros estão cheios, todos veem minha prosperidade, todos veem que eu estou alcançando os meus objetivos, mas eu não deixo ninguém ver a glória de Deus na minha vida. O cântaro mostra que eu não desejo viver ao lado da fonte das águas vivas. Eu não quero a fonte, eu quero apenas a água. Nós queremos encher nosso cântaro, mas nós não queremos permanecer na fonte de águas vivas. Queremos a água, mas não queremos a fonte, porque a água eu carrego no meu cântaro para onde eu quiser. Mas a fonte, eu preciso permanecer. Eu preciso criar vínculo. Eu preciso assumir um compromisso. Queremos a água, mas não queremos a fonte, porque a fonte indica dependência. A fonte significa permanecer. A fonte significa depender. A fonte significa se comprometer. O povo de Israel queria guardar o maná para o dia seguinte, porque guardar o maná significa não depender, significa ter o controle de que vai ter uma provisão para mais um dia, significa não ter que esperar Deus prover mais um dia. E quantos de nós enchem os cântaros de maná só para não precisar depender de Deus? Quantos enchem o cântaro de maná, comem do maná até mesmo que apodreceu, mas insistem em não querer
permanecer na dependência de Deus. Por isso hoje o Senhor nos convida a abandonar os cântaros. Hoje o Senhor nos convida a deixar para trás todos os cântaros que enchemos com as coisas que Deus nos dá, mas para serem usadas conforme o nosso próprio querer. Nos agarramos ao cântaro, porque ele representa a nossa liberdade. Mas hoje o Senhor nos chama a armar as nossas tendas junto à fonte de águas vivas. Hoje o Senhor nos chama a um compromisso. Permaneça junto à fonte das águas vivas, permaneça junto ao manancial, faça uma aliança com o Senhor. Quantos querem a bênção, mas não querem permanecer? Porque permanecer significa renunciar, permanecer significa abrir mão de muitas coisas, permanecer significa deixar ser transformado pelo Senhor, permanecer significa abrir mão da própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Mas o Espírito Santo nos constrange hoje a abandonar os nossos cântaros e permanecer junto à fonte das águas vivas e ali fazer a nossa morada e ali fazer da nossa provisão. Nós não precisamos encher os nossos cântaros, porque beberemos direto da fonte da água que jorra para a eternidade. Hoje o Senhor nos chama a abandonar o nosso cântaro e escolher depender da fonte de vida eterna. A mulher samaritana, ela tinha uma rotina de vida até ali. Teve relacionamentos, 5 relacionamentos, talvez desejando ser respeitada pela sociedade, indo buscar água ao meio-dia em um horário improvável, em um horário de sol quente, um horário que ninguém mais ia, talvez para não ser julgada, para não ser vista, mas quando ela encontra Jesus, a palavra vai dizer que ela abandona o seu cântaro. E talvez aquela vergonha, aquele sentimento de humilhação, aquele sentimento de não pertencer a uma sociedade por ser indigna, cai por terra e ela corre até os homens daquela cidade para anunciar que o Messias havia chegado, que o Messias havia sido apresentado a ela. Então que a gente possa olhar para a vida dessa mulher nesse vídeo de hoje, onde nós estamos aprendendo sobre a mulher samaritana, que nós possamos olhar para essa mulher e entender que Deus nos chama a abandonar os nossos cântaros que trazem independência e seguirmos naquilo que o Senhor tem ministrado a cada um de nós, tem pedido a cada um de nós que você possa abandonar o teu cântaro e anunciar o nome do Senhor, não porque não teremos mais provisão, mas porque agora beberemos das águas das fontes que jorram para a eternidade e ali será a nossa provisão, ali será o nosso lugar de permanência, porque decidimos que tudo que o Senhor nos dá não é para ser usado da nossa maneira, mas é para glorificar o nome de Deus através das nossas vidas.